Opus Dei? Essa pergunta tem sido feita tão frequentemente, ultimamente, que nós convidamos o Dr. Ives Gandra Martins para responder algumas questões que podem esclarecer. Bem-vindo, Dr. Ives. Olha, para mim é uma grande alegria estar com você, Cristiane, e com todo esse grupo de amigos. O que é Opus Dei? Bem, é interessante porque essa pergunta realmente é feita, principalmente depois que nos últimos tempos a matéria tem sido levado como se fosse uma sociedade sacrata, uma sociedade afastada da igreja, quase como se fosse uma seita. E o Opus Dei, na verdade, é a representação do que é o verdadeiro espírito do cristianismo, e por essa razão é que é tão prestigiado por 6 papas. Desde que foi criado, todos os papas têm prestigiado pela importância que representa o Opus Dei como santificação do trabalho ordinário. E quando se fala que tudo é secreto na obra, tudo é tão claro, porque é tão simples que as pessoas não compreendem que possa haver uma prelazia, como é o Opus Dei, dedicada exclusivamente a isto, santificar o trabalho ordinário, santificar-se no trabalho ordinário e santificar os outros com o trabalho ordinário. Isso é extremamente importante, por quê? Porque a igreja, ela teve, nos seus primeiros 300 anos, quando ela era muitíssimo mais perseguida do que hoje ela é, por romances como o Código da Vinci, etc., mas todos os cristãos foram mantendo aquilo que representava a herança que Cristo deixou. Naquela época, todo mundo era conhecido pela sua profissão. Era o fazedor de tendas, como era São Paulo, era o pescador, eram todos pescadores, todos tinham uma profissão. O próprio Jesus Cristo foi marceneiro, e ele era lembrado como filho do carpinteiro, que representa que São José devia ter sido um bom carpinteiro, porque em todo Israel se lembrava do filho do carpinteiro. Pois bem, depois que passou-se com Constantino a se ter a oficialização, a igreja não foi mais perseguida, na verdade houve uma espécie de dicotomia, em que só se poderia ser santo fora do mundo. As ordens religiosas foram crescendo, o que é extremamente importante. As ordens religiosas mantiveram o espírito do cristianismo até o dia de hoje. Mas Monsenhor Escrivá, quando teve a inspiração divina para fundar o Opus Dei, entendeu e disse: por que nós não voltamos ao tempo dos primeiros cristãos? Porque só saindo do mundo é que nós podemos ser santos. Nós podemos ser santos dentro do mundo. E foi esta mensagem que ele trouxe. A igreja tem um chefe que é o vice-rei na terra, é o vice-cristo na terra, que é Jesus, que é o Papa. No Opus Dei se obedece rigorosamente tudo que a Igreja Católica diz, e a sua única mensagem diferencial é que um leigo tem um papel de santidade no mundo. O leigo é rigorosamente igual àqueles que se afastam do mundo, aqueles que se afastam para orar, para ter uma função muito grande de preservação dos valores, como são as ordens religiosas. Mas no Opus Dei se pretende ser contemplativos dentro do mundo, fazer o que todo mundo faz, com uma diferença. É que se faz o que todo mundo faz, mas fazendo isso para se santificar no trabalho ordinário, para santificar os outros com o trabalho ordinário, com o seu exemplo, e para santificar o próprio trabalho ordinário, fazendo bem, com competência, com valores éticos, etc. E essa é a razão pela qual, quando disseram ao Monsenhor Escrivá, ao São José Maria Escrivá, que fundou o Opus Dei, que como é que vai essa obra de Deus, porque é realmente uma obra de Deus, pessoas se dedicarem no mundo inteiro a santificar o trabalho ordinário, que ele disse: então vai se chamar Opus Dei. Esta é a razão pela qual as mensagens principais é santificar o trabalho, termos a consciência de que somos filhos de Deus, e que, portanto, há uma filiação divina, e fazer com que, na vida interior, na vida familiar, na vida profissional e na vida social, nós tenhamos sempre essa presença de Deus. Esta é a única mensagem, não há segredo nenhum na obra. E por ser tão simples que as pessoas acham que há tanto segredo. José María Escrivá de Balaguer, nacido en el seno de una familia profundamente cristiana, ya en la adolescencia
percibió la llamada de Dios a una vida de mayor entrega. Pocos años después de ser ordenado sacerdote, dio inicio a la misión fundacional, a la que dedicaría 47 años de amorosa e infatigable solicitud en favor de los sacerdotes y laicos de lo que hoy es la prelatura del Opus Dei. Gostaria, nessa colocação sobre a obra, que me parece assim extremamente importante, Nazaré, você que tem uma vivência e que é também da obra, mas eu quero dizer ao telespectador que eu sou do Opus Dei desde 1971. Minha mulher é do Opus Dei. Eu tenho 5 filhos e um genro que são da Opus Dei, e um filho que é cooperador do Opus Dei. E nós vivemos magnificamente em família. Eu digo até que a nossa família tem a união que tem graças ao Opus Dei. Porque no Opus Dei se convive, evidentemente, com os valores espirituais, quer dizer, nós temos uma vida em que nós dedicamos uma parte do nosso dia para, enfim, orar e pensar em Deus, mas no resto vivemos rigorosamente, e acontece com as pessoas do Opus Dei, que somos muito poucos, veremos isso num dos próximos blocos, a multiplicação do tempo. Nós sabemos que Cristo multiplicou os pães. No Opus Dei, o que eu sinto, com tão pouca gente, fazemos tanto em nível universitário, nível profissional, de assistência social, etc., que Deus nos dá a multiplicação do tempo. Damos um pouco de tempo para Ele todo dia e Ele multiplica fantasticamente o nosso tempo. E a Nazaré, que é também numerária do Opus Dei, vive no centro do Opus Dei, ela pode perfeitamente traçar um pouco e explicar o que é essa santificação, já que é uma advogada que trabalha na Câmara Municipal. Doutor Ives, o senhor já explicou, assim, na teoria, né, o que é buscar a santificação através do trabalho, né? No meu caso, eu como advogada procuro trabalhar bem, né? Então, por exemplo, eu continuamente tenho que dar pareceres em matéria de direito administrativo, que é a área em que eu atuo, e eu tenho cuidado de sempre consultar a Constituição, consultar as leis, procurar ser muito precisa nos pareceres, procurar ir até o fim nas questões que me são submetidas. E também sou professora. Eu dou aulas sobre aspectos jurídicos do terceiro setor, que é a linha em que eu fiz o meu mestrado e agora estou fazendo o doutorado. E aí eu tenho a oportunidade de estar com muitas pessoas, dou aula para inúmeras entidades sem fins lucrativos. Muitas vezes me questionam, me colocam dúvidas, eu aprendo muito com as pessoas no meu trabalho. E também procuro fazer bem, melhorar a didática, me comunicar bem com os meus alunos. Enfim, é todo o trabalho de santificar o trabalho, fazer bem o trabalho. O outro aspecto que o Dr. Ives também colocou é procurar se santificar através do exercício desse trabalho. E é procurar crescer em virtudes cristãs, procurar crescer em laboriosidade, em caridade, em serviço, em pontualidade, em ordem. É um desafio contínuo para conseguir multiplicar o tempo e ir melhorando como pessoa através do meu trabalho profissional.